Pessoal, a gente está vivendo um tempo em que, por causa de um evangelho apresentado de uma maneira distorcida, nós temos um relacionamento com Deus que tem sido afetado por essas informações erradas, por um evangelho falso que nos foi apresentado. Uma evidência disso é, por exemplo, quando as coisas começam a dar errado na vida da gente, a gente briga com Deus. E parece que Deus está devendo para a gente essa coisa. Como assim, Senhor? Eu te sirvo. Eu sou fiel, eu sou dizimista, ofertante. Eu não vivo no pecado. Eu não estou na prostituição. Sou fiel ao meu marido. Vou para você. Gente, a gente tem que entender que Deus não fica mais santo ou mais generoso que você está vivendo uma vida santa. Quando Ele te convida para a santidade, é para que você se beneficie da santidade. Ele já é santo. Quando Ele te convida para se aproximar dele, Ele quer te santificar para que você viva de verdade, não viva de mentira. Que você viva plenamente e não como um zumbi morto-vivo. Quando a gente vê as pessoas entregues às suas paixões no mundo, a gente enxerga claramente mortos-vivos. Eles pensam que estão vivos e que estão curtindo a vida, mas eles estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados, como um dia todos nós estivemos. Gente, a gente não é superior a ninguém porque a gente é crente. Entenda isso. Você ter recebido a iluminação do Espírito Santo, que te apresentou Jesus como a porta, a verdade, o caminho, não te torna superior. Te torna mais livre. Superior não. Porque o amor de Deus está sobre todo ser humano e deseja que todos se salvem. Mas infelizmente muitos desprezam a graça de Deus. Mas o duro é quando a gente vê os filhos da luz desprezando a graça de Deus e vivendo um relacionamento com Deus utilitarista. Eu estou com o Senhor enquanto as coisas estão. O Senhor está me servindo. Gente, Deus não é o gênio da lâmpada, nem o Papai Noel. Sabe? Se você fizer tudo direitinho, se você esfregar a lâmpada com oração, jejum e dízimo, Ele vai te abençoar. Ele vai conceder os seus pedidos. Ele não é Papai Noel, se você comportar direitinho, tem presente. Mas se você for um menino mau, não tem presente. A gente traz isso para o Evangelho e isso é totalmente equivocado. Deus te amou quando você não tinha condição nenhuma de se amar. E Ele mandou a gente amar o próximo como Ele amou a gente. Quando o outro não tem condição nenhuma de se amar. É assim, é aí que ele precisa ser amado. O apóstolo João diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então vamos dar uma revisitada no Evangelho. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A queda, a sedução da serpente vem para a mulher em forma de financiamento de poder. Quando a serpente vem para a mulher, ela fala para a mulher assim: como é que Deus falou que vocês não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Deus falou isso, porque senão a gente vai morrer. Ela fala, mas é claro que vocês não vão morrer. É claro, não tem nada a ver. Não, isso é religiosidade. Você escuta bem o que eu te leio no olho do diabo. Mas é claro que não, muito pesado, muito rígido. Deus é tão bom. Não, vocês vão morrer. Entendeu errado. Ele fez a mesma coisa com Jesus na tentação. Você não é filho de Deus? Você está com fome? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ele sempre vem com essa conversinha mole. E essa conversinha mole cola no nosso desejo. E ele fala para elas, mas é claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. E a gente tenta ser como Deus. A gente controla a nossa própria vida. A gente controla o nosso dinheiro. A gente quer independência. Essa é a palavra que você trouxe. Independência. Eu vou casar, mas meu marido não vai mandar em mim, não. Peraí, não. Marido não é meu dono, não. Vai mandar em mim, não. Não é meu pai, não. Nem seu pai mandar para você. Você fez 14 anos, a asinha cresceu. Seu pai passou a não mandar em você. E a gente acredita piamente que o caminho da independência é o caminho da nossa felicidade. Mas não é isso que a Bíblia diz. O
Quando Jesus lá em João 15 fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês darão muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Respira fundo aí. Não é por causa do seu dinheiro que você respirou. Deus te dá fôlego de vida. Você só acordou hoje de manhã porque Deus está permitindo que você fique vivo. Então por que a gente é tão arrogante? Por que a gente gosta de usar a frase famosa do feminismo? Meu corpo, minhas regras. Sério? É você que faz o seu coração pulsar no peito incessantemente, no meu caso, há 54 anos? Sério? Meu cérebro funciona porque eu decidi que ele vai funcionar? O sangue corre nas minhas veias porque eu já falei, vai correr. O meu intestino distribui para o meu corpo o que presta e o que não presta, porque eu resolvi. Nós somos muito arrogantes e nós herdamos essa arrogância da queda. E Jesus nos convida a um novo estilo de vida. Amém. E Ele nos reconcilia com Deus Pai. Quando Deus Pai envia Jesus, presta atenção, vamos voltar um pouquinho atrás. Então, houve a criação, houve a queda, e a partir da queda, Deus começou a planejar a reconciliação. Houve a arca de Noé, Deus interrompe a criação e mantém a família de Noé, provendo uma ascendência justa. A família de Noé era justa, era boa, tinha se preservado do mal daquela geração. Mas a gente vê logo depois que eles chegam para ocupar a terra novamente, em Cã, a gente descobre a nudez de Noé, que tinha se embriagado, chama os irmãos para mostrar a nudez, desagradou a Deus, e aí naquele momento Deus viu que realmente a maldade entranhou na existência humana, e que o pecado estava na nossa ascendência. Desde ali ele começa a planejar o plano de salvação. Desde ali o Messias já é apontado. Quando você vai ver nas Escrituras Sagradas, lá em Gênesis já está apontando para Jesus. Antes mesmo de Noé, antes mesmo da arca, já está apontando para Jesus. Deus promove o episódio da arca para deixar muito claramente que Ele rejeita a impiedade, que Ele rejeita o ímpio, mas que Ele é o mesmo que rejeita, mas provê salvação, que reconstrói o caminho quando Ele envia Jesus. Então, quando você vai vendo, você vai lendo a Bíblia, você vai lendo a história dos juízes, você vê Davi sendo chamado como um homem segundo o coração de Deus, o segundo rei de Israel, e Deus promete uma descendência que o cetro não vai se apartar da descendência. Deus já está falando de Jesus. Então, se você ouvir alguém falando que o Antigo Testamento é a velha aliança, que não serve mais para nada, fuja dessas pessoas. A Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. E nós precisamos de toda a palavra. A Bíblia, as Escrituras do Antigo Testamento profetizam, a do Novo Testamento cumprem. E todas as vezes que Jesus se refere às Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento. Quando Paulo fala das Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento. Quando Jesus está no caminho de Emaús, apresentando a palavra para os discípulos no caminho de Emaús, eles iam abrindo as Escrituras. Era o Antigo Testamento. O Novo estava em curso, o Novo estava sendo escrito. Então, se você ouvir essa palavra, é plano do diabo para desacreditar toda a linearidade da palavra de Deus e aquilo que ainda não se cumpriu. Vai lá ler, Daniel. Tem tanta profecia que ainda não se cumpriu. Nós estamos vivendo um tempo de cumprimento da profecia. O que o diabo vai fazer? Fazer a gente desacreditar das Escrituras. E quando a gente desacredita das Escrituras, você acredita em Deus? É por causa da Bíblia. Você acredita em Jesus? É por causa da Bíblia. Então ele coloca em xeque a Bíblia para você desacreditar. Então é importante você não apenas crer que a Bíblia é a palavra de Deus, um livro escrito em 1500 anos, por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, culturas diferentes, falando a mesma mensagem. Esse livro é sobrenatural. Você lê um texto 1, 2, 3 vezes, na 10ª ele sobe assim, toma uma vida nova. Como é que eu nunca vi isso antes? Então você sai rolando, doida. Uma revelação da palavra que está me mudando, está me limpando, está me transformando. É por isso que quando você começa a ler a
Você abre a boca, dá um sono. Não interessa, Satanás, que você conheça a palavra de Deus, que você saiba quem você é. Não interessa, Satanás. Porque quando você não tem a verdade, qualquer mentira cola. E a mentira do tempo agora é: viva para você mesmo. Você merece ser feliz. Deus quer a sua felicidade. E mostra isso na Bíblia. Lá fala que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então entenda, a felicidade bíblica, ela é uma consequência da nossa obediência ao Senhor. Ela flui quando a gente entende que nós fomos criados com um propósito mais elevado do nosso próprio umbigo. E que à medida que a gente caminha em obediência a esses caminhos, Deus não vai mudar. Ele continua sendo eterno, justo, santo, puro, bom. E Ele não vai mudar, mas nós mudamos. E nós começamos a desfrutar a vida que Jesus conquistou para nós. Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Mas Jesus também falou que a vida abundante tem seus problemas. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Eu venci na roupa de vocês. Eu venci como carne. Eu não venci como espírito. Eu venci como carne. Eu venci o pecado. Eu venci a impiedade. Eu venci o ódio. Eu venci. Você pode vencer, porque eu vou, mas eu deixo o Espírito Santo para você. Amém. O mesmo Espírito que ressuscitou dentre os mortos é o Espírito que eu coloco em você como selo, para você viver a vida nova que eu estou te entregando para viver. Amém. Esse é o plano de redenção. Nós não podíamos salvar a nós mesmos, nós estávamos perdidos e mortos. Jesus veio, viveu a nossa vida, vestido da nossa carne, em santidade. Ele não pecou. Ele foi crucificado como sacrifício vivo e agradável a Deus, para que outros sacrifícios não fossem necessários. E Ele se entregou e abriu o caminho para você ser chegado. Ele abriu o caminho, te deu a chave de casa e disse: pronto, agora você é filho. Você não é só criatura, você é filha. Volta para casa, conversa com seu pai, entra na presença do Senhor, viva na presença dEle. A gente tem a chave de casa, mas a gente não volta. Você se lembra da parábola do filho pródigo? O filho mais velho ficou em casa. Ele trabalhava para o pai. Mas quando tem uma festa na casa dele, ele está voltando do campo, a festa era onde, gente? Na casa dele. Ele morava lá, com o pai, ele não saiu de casa. Quando ele chega, essa parábola, gente, Jesus está contando para os fariseus, para os religiosos, que estavam questionando. Jesus foi sentado na mesa com pecadores, os caras que se sentiam limpinhos, os que vestiam roupa diferente, os que se achavam superiores. A parábola do filho pródigo é a terceira de uma tríade que Jesus está confrontando a religiosidade dos fariseus. E ele desenha para a gente o filho mais velho, o fariseu, trabalhando para Deus, esforçado, dedicado, entregue à obra. Nunca saí da casa do meu pai. Eu vivo na casa do meu pai, mas sem conhecer o pai. Já pensou se você sai desse acampamento, chega lá na sua casa, tem um festão, um cheirão de churrasco na sua casa, uma fila de carne. Você olha de novo, tem uma festa dentro da sua casa. Você vai chamar um vizinho para saber o que está acontecendo na sua casa? É sua casa, não é? Mas aquele moço chama um outro empregado. Era filho, mas tinha mentalidade de empregado. Tinha uma relação de empregado. E Jesus não veio fazer recrutamento de emprego. Jesus veio nos apresentar um Deus Pai. Amém. E pai, gente, é o pacote completo. Pai tem correção. Pai diz não. Pai dá umas varadas boas. Graças a Deus pelas surras que meu pai me deu. Aleluia. Minha mãe, então, Jesus. Meu pai me deu poucas surras precisas. Nunca me espancou. Nunca me espancou. É a varada na bunda. Lugar macio, didaticamente desenhado para isso. Eu sabia por que eu estava sendo corrigida. Minha mãe me corrigiu, eu dou graças a Deus por ela. Eu apanhei da minha mãe, não apanhei da polícia. Graças a Deus. Porque eu tinha tudo para apanhar da polícia. Mas
Jesus entrou com misericórdia na minha casa. A gente vive com a porta aberta para acessar a presença de Deus, mas a gente não entra. E a gente vai vivendo com a chave na mão, vivendo a nossa vida, fazendo as nossas coisas, tomando as nossas decisões. Quando a coisa aperta, a gente estoura o cartão, aí a gente vai no pai. Pai, resolve meu pendente aqui. Resolve meu problema. Ou então a gente vai para brigar com ele. Como assim? Você não colocou mais crédito no meu cartão? A gente que se relaciona com Deus revirando os bolsos de Deus. Teve uma época que eu chegava em casa depois de uma viagem, eu estava morta de saudade dos meus filhos. Eu ajoelhava no chão e abraçava. Ei! Quem você trouxe para mim, mamãe? E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus assim. Aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo, ele estava na casa do pai, mas ele não conhecia o pai. Ele não sabia nem o que ele tinha. Quando o pai sai para conversar com ele, filho, tudo que é meu é seu. Mas esse seu irmão estava perdido. E convide a gente se alegrar porque ele voltou para casa. Quando você lê o princípio da parábola, Jesus diz que quando o pai divide para eles a herança, dividiu para os dois. Como assim ele fala que nunca ganhou um cabrito? É isso que a religião faz com a gente. A gente sempre acha que Deus está devendo, quando Deus já deu tudo, sem a gente merecer nada. A gente merecia o inferno, a gente merecia a morte, pela nossa rebelião, obstinação, a nossa justiça, como o trato de imundícia. Mas Jesus, o Senhor nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que toda a justiça, a sede de justiça dele fosse saciada em Jesus, e para que você tivesse a oportunidade de viver uma vida em liberdade. Mas nós nos deixamos contaminar pelo padrão do mundo. Então a gente acha que felicidade é o que o mundo oferece. Não, felicidade é o que Deus oferece. Mas quando você vai estudar a essência da palavra bem-aventurado, que foi traduzido para o português como felizes, né? Bem-aventurados, para a nossa língua ficou felizes. Mas no original da língua, bem-aventurado significa aquele que atinge seus fins, cumpre os seus propósitos e floresce. Olha que interessante. Atinge seus fins. Nosso fim, gente, é glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Viver como filhas da luz, viver como filhos de Deus. Em todas as circunstâncias. No dia bom e no dia mau. Cumprir o seu propósito. Nós estamos no mundo para conhecer Deus e tornar Deus conhecido. Para viver a vida de Deus e derramar sobre o outro. E floresce. Perceba, florescer vem por último. Vem como resultado, vem como consequência da sua semeadura, da sua vida, da sua fidelidade, do seu amor, da graça, de caminhar. Tropeçou? É do homem tropeçar. Levanta e continua andando. Se entristeceu? É da estrada se entristecer. Chore, lamente, levante-se e continue. O Senhor não falou, sabe, gente, para a gente ser os super-heróis da fé, as Mulher Maravilha da fé. Não! Jesus chorou. Quando ele veio, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia que o poder ia ser manifesto na vida de Lázaro, mas ele chorou quando ele vê as irmãs vivendo luto. Gente, eu tenho cá para mim, volto a dizer isso, não é Bíblia também não. Isso é uma impressão que eu tenho. Quando a gente perde alguém para a morte, que a gente reproduz a dor que Deus sentiu no Éden, quando perdeu o homem para o pecado. Porque qual que é a dor da morte? A separação. A gente não vai poder mais ouvir aquela pessoa, abraçar aquela pessoa, comer junto com aquela pessoa, não é? Ter a comunhão que a gente tinha com ela. E a gente tem a esperança do reencontro. A promessa da ressurreição do último dia. E onde a gente vai estar todo mundo diante dele. E não mais haverão lágrimas para serem enxutas dos nossos olhos. Nós estamos caminhando para lá. Mas a gente chora, sabe por quê? Porque a gente não nasceu para morrer, a gente não foi criado para a morte. A morte veio como uma consequência do pecado. Sabe por que a gente se preocupa tanto com o envelhecimento? Porque a gente não foi feito para envelhecer.
Isso é a morte, o processo de morte do corpo. Nós estamos indo para a sepultura, então estamos envelhecendo e a gente fica querendo fugir disso, como a gente quer fugir do luto, como a gente quer fugir do problema, como a gente quer fugir de um casamento difícil, a gente quer fugir da rebelião de um filho, a gente quer fugir de uma igreja complicada. Não fuja, permaneça. O Senhor vai te sustentar aí, o Senhor vai te levar até o final aí, e é aí que Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida, e é aí que você vai florescer. Quantas vezes a gente quer abrir mão, porque abrir mão é mais fácil. É por isso que a porta é larga. Não falei ontem? A porta é larga. Desistência é para aqueles que preferem a porta larga. Eu vou desistir de orar para meu filho. Já entreguei para Deus, nem oro mais. Porta larga. Não, continua levantando de madrugada. Continua gerando esse menino no joelho. Não desiste dele não, profetiza. Você pode até não ver com seus olhos, como Abraão não viu a promessa com seus olhos, mas ela vai se cumprir. Você precisa recomeçar. E as pessoas não querem recomeçar. Elas querem mudar de estação. Elas querem mudar de fase. Não, muito sofrimento. Passa. Aqui vocês têm as estações. Gente, eu acho tão lindo que a criação, ela mostra quem Deus é. Ela não é Deus, tá? Ai, Deus está na estrela, Deus está no sol. Deus é Deus, uma pessoa, Deus, o Criador do sol e da estrela. Ok? Mas quando você olha para um quadro ou para um livro, você lê um livro de ficção, por exemplo, você vê a alma do artista lá dentro. Você vê um pouco do autor, do personagem. Os próprios autores dizem isso, né? Eles colocam pessoas conhecidas, histórias conhecidas, e um pouco da própria história, da própria alma do livro. E nas artes é assim. Como que o grande artista também não iria colocar? Que beleza! Quando a gente contempla a criação, como nós somos reabastecidos, quando você para para ver o pôr do sol. Uau! Nunca é do mesmo jeito. Nunca é idêntico. Nunca. Muito parecido, cores semelhantes. Mas cada pôr do sol é único. As nossas impressões digitais são únicas. Tem milhões, bilhões, trilhões de pessoas que já viveram na Terra. Ninguém tem a sua impressão digital. Que Deus magnífico. Que Deus grandioso. Que fez o sol com todo o seu poder e fez um negocinho aqui na minha traqueia, quando o arroz entra, expulsa para fora, porque não pode entrar no meu pulmão arroz, senão pode me matar. Olha que treino magnífico. Meu coração está batendo no peito, tem 54 anos ininterruptamente. Deus assombroso. O meu cérebro está aqui pensando que eu vou falar para vocês e produzindo as palavras que estão saindo pela minha boca. Enquanto eu estou falando com vocês, meu sistema digestório está fazendo a digestão. Eu estou respirando, eu não lembro que estou respirando, eu pisco, mas eu não lembro que estou piscando, mas eu preciso de piscar para lubrificar o meu olho. Que Deus magnífico, você precisa nem de olhar para outra vez, olha para você mesmo. E ao invés de nos alegrarmos em Deus e confiarmos nele, nós queremos fugir das estações. Quando a gente olha para as estações, a gente vê o caráter de Deus. Tem tempo para tudo na terra. Amém, glória a Deus. Tem tempo para tudo. Quando a neve vem, vocês acham ruim. É lindo. Lidar com ela. Depois que ela endurece. Né? É osso. Mas ela não é linda. Ela mata um tanto de inseto. Eu queria morar aqui, porque aqui não tem lagartixa. Principalmente aqui pro norte, né? Na Flórida tem lagartixa de todos os tamanhos. Eu queria morar, eu disse, nossa gente, cai a neve, eu só para você, Leninha, quando neva, é como se estivesse purificando o ar fica mais puro. E esses bichos peçonhentos desaparecem. Você acha que não é neve. Não tem escorpião, né? Lá em Belo Horizonte dá escorpião em árvore, tem peca. Tem um bairro lá de Belo Horizonte que só Jesus na causa. Bonfim, tem um cemitério
cobra, escorpião, de todo lado. Então, quer dizer, cada estação traz o seu desafio, mas tem a sua beleza e o seu propósito. Você já reparou que a parte da vida que você se tornou mais forte foi na parte mais difícil da sua vida? É ruim passar? É ruim passar. Ninguém, eu nunca conheci. Ai, tem problema aí. Não, gente. É isso que Deus espera da gente. Entendeu? Por isso que lá em Eclesiastes, Salomão fala: há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de todas as coisas. Mas a gente não quer chorar. Ok, você não quer chorar, mas é preciso. Há mais conhecimento de Deus na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Quando está tudo muito bem, a gente nem lembra que Deus existe. E quando lembra, dá um obrigado de qualquer jeito. Ah, Deus, que vida boa, obrigado, Senhor. E vai viver a vida. Na hora que você está tendo entretenimento, eu não vejo ninguém andando na Disney falando glorificado. Não é? E se fala que ele está do lado e fala assim: ai, você está muito bitolada. Ele fala: eu estou bitolada, fanática por quê? Eu só existo por causa de Deus. É Deus que está me proporcionando isso aqui. Eu estou aqui por causa de Deus. Bitolada por quê? Você pode ser bitolado por futebol, mas não pode ser bitolado por Deus. Você pode ser bitolado do álcool, mas não pode ser bitolado por Deus. Gente, aí, o que acontece? Por causa da gente não compreender esses propósitos de Deus, ele moeu o seu próprio filho. Ele não poupou o seu próprio filho para que nós tivéssemos vida. Por que ele acha que ele vai poupar você? Que agora é filha também. Não, Jesus já pagou tudo, eu não preciso pagar nada. Isso é um falso evangelho. Você não precisa pagar nada, não tem nada que você faça que vai fazer você ser salvo. É pela graça, a salvação é pela graça de Deus. Você recebeu de graça, você não merecia nada. Jesus veio e pagou a conta que era sua e te entregou a carta da sua alforria. Tem gente que aceita ela e vive a liberdade. Tem gente que despreza a graça de Deus e depois não vai poder reclamar. Que a graça foi oferecida a todos. Uns receberam a carta de perdão, outros preferiram ir para fora. Ok? É simples assim. Deus está punindo, mandando para o inferno. O povo está indo com as próprias pernas. Eu conheci agora, eu fui lá em Lancaster, assisti uma peça, o Davi. Eu amo ele, quando eu tenho oportunidade. Fui levar minha filha pela primeira vez para assistir. E uma taxista nos levou para o teatro. Ela mora em Lancaster há 22 anos. Ela já levou inúmeras pessoas para ver a peça. Ela nunca assistiu nenhum espetáculo. Não, parece que é bom, mas não. Eu falei assim: se fosse um espetáculo da Broadway aqui, ela já tinha dado um jeito. Se fosse uma banda famosa, ela já tinha dado um jeito. Sabe por que não vem? Porque é coisa de Deus, é coisa de religião. Ela não vai poder dizer diante de Deus. Eu não conheço a vida dela, não sei se o que ela vive, não sei se ela é resgatada, nascida de novo, não posso dizer isso. Mas o fato é que se um dia ela estiver diante de Deus e ela não aceitou a carta de perdão, da salvação e da graça, ela não vai poder falar: nunca tive oportunidade. Ninguém me contou. Os programas de televisão contaram. A Bíblia está em todas as livrarias. Tem evangelistas nas portas, tem igrejas de portas abertas, tem teatros, entretenimento contando a Bíblia. Não, você teve chance, você não quis. Você preferiu a mesa do capeta. Deus pôs a mesa, chamou os convidados, mas os convidados desprezaram. Então Deus sai catando os aleijados, os coxos, os mendigos. Ele conta essa parábola falando do povo de Israel e dos gentios que somos nós. Mas mesmo mendigo ali ao redor da mesa, você tem que ter a roupa certa. E a roupa certa é a santificação. Nós precisamos de caminhar em santidade. Agora, por causa disso tudo que a gente não percebe, não vê, a gente vive a vida para ser feliz. E quando as coisas dão errado, a gente começa a brigar com Deus. Você pode não brigar com a sua oração, você pode não brigar com a sua força, você pode não brigar com medo. Mas você briga na sua atitude. Você desiste. E Deus está te chamando para recomeçar, ou seja, começar de novo.
no mesmo lugar. Quando a gente perde uma pessoa, a gente precisa começar de novo. Quando o nosso filho se distancia do Evangelho, a gente tem que começar de novo. Quando a gente perde o emprego, a gente precisa começar de novo. Quando a gente vive uma crise na igreja local, a gente precisa começar de novo. Não fugir. Jonas, Deus manda Jonas para Nínive. O que Jonas foi se meter no barco para Tarsis? Trouxe confusão para ele, confusão para todo mundo que estava naquele barco. Às vezes a confusão está ao seu redor, você pensa que o problema é o diabo. O problema não é o diabo, porque o diabo não é maior do que Deus. O problema é que a gente vive na desobediência, querendo que Deus nos respalde, nos proteja, nos guarde. Se você está na mão de Deus, você está vivendo a adversidade, Ele está te aperfeiçoando. Mas se você está na desobediência a Deus, o mar vai ficar revolto e o grande peixe vai te engolir. O que vai precisar de acontecer? Aí a gente vem com isso na cabeça, que a gente merece ser feliz, que a gente merece ser feliz, e a gente não aceita os processos, as águas amargas que surgem para a gente beber e ser curado. E aí a gente não entra no oásis, não entra na bênção. Quem permanece é quem entra na bênção, gente. O povo vagou pelo deserto de Israel, do Egito. Você acha que essa história está lá só para mostrar a rebelião do povo? Quando eu li a história da peregrinação do povo saindo do Egito e indo para Canaã, e eles obstinados, dança aqui na presença de Deus, daqui a pouco está querendo, está pensando, que saudade da cebola do Egito, que saudade daquele tempo, olhando para trás. Deus tira o povo do Egito, leva o povo para onde? Para o Sinai. Para quê? Para dar a eles leis e estatutos, para ensinar o povo a viver diante dele, porque o povo estava envolvido com a idolatria do Egito. E depois leva eles para Canaã. Mas quando eles chegam diante de Canaã, já tinham visto tantos sinais e maravilhas, mas chegam diante de Canaã e falam assim, nós vamos ser devorados como gafanhotos. Não creram que o mesmo Deus que abriu o mar era o Deus para vencer os cananeus. E aí o que eles fizeram? Tiveram que vagar 40 anos, até morrer a primeira geração. Só quem tinha 20 anos para baixo que entrou na terra. Porque não creram. E às vezes a gente está caminhando aqui do mesmo jeito, vagando no deserto. Você podia acessar a terra da promessa. Você podia estar vivendo uma vida desfrutando a bondade de Deus. Mas antes de Canaã tem deserto. Mas Deus não abandonou o povo no deserto não, gente. Deus estava no deserto com o povo. Ele ficava, a presença dele trouxe para o tabernáculo. Ele estava com o povo no deserto. Ele não ficou no céu, ele veio para caminhar com o povo no deserto. E Deus quer caminhar com você no seu deserto. Amém. Mas você tem que permanecer. Abra sua Bíblia em Êxodo 15. Êxodo 15, a partir do verso 22, o texto diz assim: depois de que, Helena? Depois que o povo passou a pés enxutos do mar Vermelho, e Miriam pegou o tamborim e saiu tocando no meio das mulheres, cantando, glorificando a Deus. O último capítulo aí foi esse. Depois dessa celebração do Senhor ter submergido os inimigos de Israel, o mar fechou sobre os soldados de Faraó, e o povo estava cantando e aclamando a Deus e reconhecendo a soberania e o poderio de Deus. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara. Mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova. Então já começou lá em Mara. Antes de chegar no Sinai,
Lá em Mara, Deus já começou a dar a eles leis e estatutos, ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que os cuida. Onde que ele falou isso, gente? Em Mara. Em Mara, Deus os pôs à prova, mas também fez a eles uma promessa. Se você permanecer fiel, se você obedecer o que eu estou te mandando fazer, eu vou te livrar das doenças deles. No verso 27 diz assim: depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. 3 dias de sede. Olha que ironia. A glória de Deus abre o mar. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Ele destruiu o nosso inimigo. 3 dias depois, o que beberemos? Logo depois, 12 fontes de águas, 70 palmeiras, sombra e água fresca. E essa é a vida do cristianismo. Tem inverno, tem verão, tem outono, tem primavera, e a estação volta de novo. E nesses ciclos, nós vamos sendo aperfeiçoados. Aperfeiçoados. O inverno traz desconforto, parece que tu morreu. Frio, escuro. É 8 horas da manhã está escuro, 4 horas da tarde está escuro. É dando tristeza, depressão. Mas também tem neve. E a neve você não precisa limpar. Você olha pela janela, que lindo. Bom demais. E vem a neve que mata as pragas, que limpa o ar, cumpre o ciclo. E aí vem a primavera, explode uma flor antes de ter folha. E eu assim, uau, tem vida aí! Olha aí! Você pensa que não, aquela árvore que estava morta. Não! Vida, flor! É isso que Deus faz. Amém. As estações falam de recomeços. A gente andando aqui, alguém falou assim, uma árvore vermelha. Ai não, pastor. Não. A antecipação do problema. Vai esfriar. Está esfriando. Ui, o inverno vem. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Sabe por que Deus manda a gente trazer a memória da esperança? Porque isso produz gratidão. Se você olhar para a situação, não, de novo, não! Vai ser muito mais pesado. Aquele inverno vai durar uma eternidade. O frio, a neve, escuridão, frio, escuridão, vem embora do Brasil! Não! Eu vou mudar pra Flórida! Lá tem jacaré! Lá os alligators vêm debaixo do seu carro de manhã, papo o seu menininho que está na piscina. Cada lugar tem o seu desafio, cada casa tem a sua luta, cada família. Então para de olhar para aquilo. Não, de novo não. Olha o sol. Que linda, a árvore vermelha, vai ficar amarela, vai ficar laranja. Eu já achei até rosa no meio disso.
A estação é linda do ano. É sol. Curte a estação. Para de... Já tá com a cabeça lá no inverno. Deixa o inverno chegar. Basta cada dia o seu próprio mal. Você vive na antecipação. Ai, meu Deus, meu filho está crescendo, está adolescendo, vai entrar no... Ai, meu Deus! Para. Semeia. Vamos cá, filho, vem orar. Confia na escola, não. Confia na igreja, não. A igreja e a escola são parceiros. Aliás, a escola nem é parceira. A escola sabota. O que você planta? Ora com seu filho. Põe a mão na cabeça dele. Fala assim, esse menino precisa nascer de novo. Porque, crente, o senhor não tem neto. O senhor não tem neto. O Senhor não tem neto. Eu só creio desde que nasci. Isso não existe. Você nasceu numa família cristã. Você não é crente desde que nasceu. Você precisa de um novo nascimento. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Tem um tanto de gente convencida que é crente. Não é nada. Só está na bagagem da outra. Está na cola da mãe. Já falei para os meus filhos. Escuta aqui. Desde pequenininho, escuta. A minha experiência com Deus é minha. Só serve para mim. Nem para o seu pai ela serve. Vocês vão buscar a parte de Deus. Porque no arrebatamento não tem carona. A salvação é individual. Eu oro por vocês, eu estou ensinando o caminho para vocês, mas vocês precisam de nascer de novo. E às vezes a gente vive nessa superficialidade, fazendo de Deus nosso gênio da lâmpada por causa disso. A gente acredita que a gente está salvo, só que a gente não nasceu de novo. Nicodemo servia a Deus, amava a Deus, vivia os preceitos da lei. Mas Jesus falou para ele, você precisa nascer de novo da água do Espírito. Seus filhos precisam nascer de novo. Não fuja da estação do ensino, da semeadura, do plantio. Não transfira a responsabilidade. É chato, é difícil, dá trabalho. Mas semeie. Se você quer colher, semeie. Ore, peça ao Espírito Santo, revela Jesus, Espírito Santo, para os meus filhos. Eles precisam te conhecer. Gente, e seu filho ainda não criou, não? Continua orando. Continua confiando. Quantas vezes nós queremos abandonar o barco? Quantas vezes? Quando o emprego está difícil, quando o país está difícil, quando a cidade está difícil, Gente, se move, se Deus não dá você se mover. É tão linda a história do povo de Israel, eu recomendo que vocês leiam novamente. Eu quero crer que todos já leram. Porque se você é crente e não leu a Bíblia inteira, meu irmão, tem alguma coisa de errado na sua vida. Como é que a oração é a parte que você fala com Deus? E ler a Bíblia é a parte que Ele fala com você. Como é que você tem um relacionamento sem conversa? Não existe um relacionamento onde você só fala. Entre marido e mulher, e nós somos a noiva de Cristo, tem conversa. Você fala e você escuta. Não é assim? É um diálogo. Não é um monólogo. É um diálogo. E tem muito crente vivendo em monólogo. A gente ora, mas não lê a Bíblia. Mas caça os profetas. Nós estamos fazendo os profetas pai de santo. Vou lá levar um passe, ganhar uma profecia. E o tanto de profecia falsa sendo liberada, porque o profeta é profeta, mas o profeta também é humano. Ele tem o dom da profecia, mas ele pode errar. E ele chega lá, você chega lá, eu vim orar com você, irmã. Não foi orar coisa nenhuma, você foi lá buscar a palavra profética. Porque você sabe que a irmã tem o dom da profecia. Aí a irmã fica comovida com a sua dificuldade, com o seu luto, com o seu dano, com o seu desemprego, com a situação com o seu filho que você está vivendo. Se compadece de você. E aí é muito fácil o diabo soprar uma meia-verdade ou uma mentira do coração do profeta. Vocês lembram dos profetas de Israel que profetizavam que o exílio nunca ia acontecer? Eles estavam profetizando movidos pelas emoções, não pela voz de Deus. Eram profetas de verdade, mas se deixaram enganar pelo próprio desejo do coração de que Deus jamais iria abandonar o seu povo. Deus mandando recado: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Vocês estão fazendo o que eu aborreço. Vocês estão fazendo o que eu aborreço. Quem falava a verdade era preso. Jeremias desceu lá no poço. Eles rejeitavam o profeta que fala a verdade. Esse profeta que só te alivia, desconfie. Porque Deus é o Pai que te ama, assim. Ele manda recados lindos para você. E deixa eu te falar, quando Deus quer te falar através do profeta, o profeta te encontra. Deus sabe o seu endereço. Para de caçar os profetas. Eu sei, a gente é tentado
a isso, principalmente nos dias de escuridão, a gente fica doido caçando profeta. Vamos lá no culto que tem o profeta. Eu sabia que fulana tem toda a profecia. Ó. A Helena vai pregar? Ah, não, a Helena bate demais, tô fora. Então, como que você está rejeitando? O que me rejeita não está rejeitando grande coisa não, mas quem rejeita a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é na medida. Graças a Deus que Ele levantou tanta gente para te consolar. Eu vou te bater. Amorosamente. Amorosamente, porque eu prefiro que você fique bravo comigo, que você vai para o inferno. Pode ficar bravo comigo. A raiva passa daqui a pouco. A palavra entra e te transforma para sempre. Ai, para de ir atrás dos profetas e leia a profecia. Leia as cartas de amor. Leia o caráter de Deus. Deus não mudou. Ele é imutável. Nossa, mas o Antigo Testamento ele é muito duro. Ele mandava matar. Gente, Deus nunca mandava matar sem mandar aviso antes. Ele nunca mandava exterminar um povo sem antes mandar um povo se arrepender. E Deus é longânimo. Tem hora que a gente acha até que ele está demorando. Fala sério, né? Ah não, Jesus já deu, Jesus. Olha o que está acontecendo. Você está lendo o jornal, Jesus? Vem, Jesus! Mas sabe por que ele ainda não veio? Ele está estendendo misericórdia. Misericórdia. Não fala mais. Não tem que voltar não. Vai lá, Helena. Fala. Vai ficar pedindo para voltar. Vai ganhar mais gente para mim. Vai. Para de pensar só em você, na sua salvação. Abrigo nuclear no céu. Que o mundo agora exploda. Não! Vai arrancar gente do inferno. Porque eu quero salvar muitos ainda que não estão convencidos. Vai, planta semente, porque eu entro com o convencimento. Vai, planta semente. Você não convence ninguém, Helena, mas eu não sei a verdade. Avivamento, gente, é quando todas as sementes florescerem. A ficha vai cair, o povo, bem que minha mãe falava, bem que meu pai falava. O Espírito Santo vai convencer. Isso é avivamento. Convencer da justiça, do pecado, do juízo, gerando arrependimento de pecado em Jesus. Então prega, planta semente. Vocês não gostam da semente, planta assim mesmo. Porque Deus vivifica as sementes que tem que brotar. Para de viver pensando, não quero sofrimento, não quero. Sempre foi o sofrimento que te gerou. Foi a morte de Jesus que te gerou. Foi a sua mãe sentindo dores que te trouxe a luz. Quantas noites você febril, alguém cuidou de você? Mãe, pai, tio, avó, não sei. Alguém cuidou de você. Alguém abriu mão de uma festa, de uma balada, para cuidar de você. Mas você quer passar pela vida sem sacrificar nada? Você quer gerar a vida sem sentir dor? Por isso que tem as estações. Depois do inverno, e não por coincidência, vem a primavera. Depois do inverno. E não é assim só nas estações. Eu quero trazer a sua memória para a gente encerrar. José. Você conhece a história de José? Antes dele se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, 11 anos de uma prisão injusta. Moisés, antes de ser o libertador do povo do Egito, um fugitivo, assassino fugitivo. Josué, antes de entrar na terra que ele creu que Deus daria a vitória, pela decisão dos outros, ele teve que zanzar 40 anos no deserto. Ele creu, mas ele teve que rodar 40 anos antes de conquistar a terra. Esther, antes de se tornar a mulher poderosa que livrou todo o seu povo da extinção, órfã, a orfandade antes da coroa. Davi, antes de vencer o gigante, a rejeição dos seus irmãos. Aqui vieste aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto. Eu conheço a presunção do seu coração. As palavras duras do irmão que era o herói dele, Eliabe, o irmão primogênito. Os primogênitos eram respeitados como
Os pais eram respeitados. Palavras duras do irmão mais velho. Antes da vitória sobre Golias. O próprio Davi ainda, antes do trono, ele foi ungido, mas antes de subir no trono, a perseguição por inveja de Saul. Anos, o rei ungido por Deus, escondido em cavernas, fugindo da ira de um homem louco e invejoso. Deus permitiu. Era o treinamento de Davi. Jesus, antes da redenção, o Calvário, antes da ressurreição, a tumba. Por que você está fugindo do seu deserto, do seu Calvário, da sua prisão, da injustiça que te fizeram, da inveja que tem de você? Não fuja. Deixa ela te treinar. Não questione a Deus. Ao invés de perguntar por que, Deus? Por quê? Por quê? Para quê, Senhor? Eu quero entender o seu propósito, eu quero entrar no seu propósito. Eu quero abraçar essa estação para conseguir extrair dela alguma coisa boa. Me ajuda pelo poder do teu Espírito, porque sozinho eu não vou dar conta não. Sem mim, nada podeis fazer. Ao invés de você tentar fugir, chama Deus para dentro da sua estação e recomeça. Pede para Ele jogar a luz para que você veja o que há de bom, de crescimento, de oportunidade de crescimento, nessa diversidade que você está vivendo, nesse vale que você está atravessando. Porque Ele deu uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias. Ele não falou que estaria com você no dia bom. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do século. Você pode falar com Ele todo dia. No fundo do vale, no alto da montanha. Todos os dias. Mas eu já vou te adiantando. A gente fala mais com Ele no fundo do vale. Que você aprenda a falar com Deus também. Na sua primavera temporária. Para que você chegue ao próximo inverno fortalecido. Porque o inverno vai chegar. O inverno chega para todas nós aqui. E se você está muito feliz na primavera, cuidado. Tem o pólen para algumas. Então tem gente que está muito feliz, fica muito cegueta. Não percebe que você está numa fase privilegiada da vida. Aí o Senhor manda umas adversidades para ver se você desperta para a vida. No inverno pode ter muita beleza e provisão, e na primavera pode ter muita alergia de pólen. Não é sobre a estação, é sobre com quem você está. Feche seus olhos. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um barril. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no erro. Palavra do Senhor em Isaías 43, de 16 a 19. Senhor, essa é a tua palavra. E nós nos alegramos porque ela é a tua voz para nós. Ó Deus, nos inclina à verdade da tua palavra. Nos faz ter sede da tua palavra. Fala conosco através da leitura da tua palavra. Desata
os teus tesouros e os teus segredos escondidos nas entrelinhas desse livro sobrenatural. Nós queremos ouvir a tua voz, e não apenas ouvir, mas discernir a tua voz no meio do turbilhão, no meio das adversidades, no meio de tantas outras vozes. Nós queremos discernir a tua. Isso é urgente nos nossos dias. Nos ajuda a ouvir a tua voz, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda a discernir, nos dê discernimento, Senhor. Nós queremos recomeçar no lugar certo, acreditando, Senhor, que mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor não mudam, o Senhor está conosco, nos dando fortalecimento para continuar firmes, para permanecer. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Eu oro por mim e oro pelas minhas irmãs aqui neste lugar. O Senhor conhece cada uma delas pelo nome. O Senhor sabe a necessidade de cada uma, a luta de cada uma, a dor de cada uma. E eu te peço, ó Deus, que um novo canal, uma nova visão seja aberta sobre elas hoje. Que elas consigam enxergar beleza ao invés de cinzas. Que elas consigam enxergar a beleza de cada estação, a provisão em cada estação e glorificar ao Senhor, mesmo quando ainda não chegaram ao florescimento. Ó Deus, em nome de Jesus, que a gente atinja os nossos fins, que a gente cumpra os nossos propósitos, para que a gente finalmente floresça na tua presença, floresça na tua casa. E quando essas flores murcharem e uma nova estação vier, que a gente se alegre, porque no período que as folhas e flores desaparecem, nossas raízes são aprofundadas. Nosso tronco se torna rígido e mais firme. Nos ajuda, Senhor, a suportar a dor. Nos ajuda, Senhor, a suportar os ventos fortes. Nos fortalece para que a nossa vida, mesmo nos dias de tribulação, seja uma tocha acesa anunciando que o Senhor é bom e misericordioso em todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém.